Escreveu Lucas em seu capítulo 5. Nós vamos ler apenas os versículos 10 e 11. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 5, versos 10 e 11. Estamos pensando em um mês temático, encontros com Jesus. Alguns encontros o Senhor já nos ensinou muito e hoje será o encontro do chamado. Lucas capítulo 5, versos 10 e 11, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a palavra de Deus. Grande Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, que só o Senhor fale. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Uma grande característica do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus, da ação de Jesus, é ir contra as ideias humanas estabelecidas. Por exemplo, qual é o conceito de sucesso para o mundo? Está basicamente ligado àquilo que você tem, ao dinheiro que você conquistou, à posição social que você conquistou. O conceito de sucesso para o mundo é este. E Deus vai contra este conceito de sucesso. Porque, como nós ouvimos tão maravilhosamente nessa manhã, o caixão que nós, se Jesus Cristo não voltar e entrarmos nele, não tem gaveta. Você não vai conseguir levar absolutamente nada dessa vida. E mesmo se tivesse, ficaria na gaveta, porque você não consegue levar nada dessa vida. Mas as pessoas estão tão focadas no ter, numa questão onde o posicionamento social é muito importante, que estão se esquecendo das coisas que realmente importam. E o conceito de sucesso é este. Mas para nós que somos filhos de Deus, o que é sucesso? Para nós que somos cristãos, o que deve ser mais importante? É simples. O mais importante para nós deve ser ouvir o chamado do Senhor, aceitar o chamado do Senhor e fazer o propósito estabelecido pelo Senhor. Quando fazemos isso, podemos dizer que a nossa vida é um sucesso. E sucesso para quem? Para os homens? Não, irmãos, porque o que é a opinião do homem? Mas o que importa realmente é o que Jesus pensa. E aquele que ouve o chamado de Jesus, aquele que atende o chamado de Jesus, aquele que frutifica o propósito estabelecido por Jesus, pode dizer em nome de Jesus que tem uma vida de sucesso. Por quê? Porque agrada a Jesus. Porque agrada a Jesus. Agora vamos pensar na pessoa de Jesus. Vamos pensar em um líder. Um projeto mundial. Um projeto que transcenderia os séculos. Um projeto que visa a eternidade. Uma ideia que, por mais que muitos tentaram apagá-la, segue e segue firme. Um projeto de salvação de toda raça, tribo, língua e nação. E para este projeto, este grande líder vai escolher sucessores funcionais para que a ideia siga sendo proliferada. E quem é que este líder escolhe? Um pescador. Pescadores. Não é alguém com uma posição elevadíssima, alguém com um forte poder aquisitivo para investir nesse projeto. Não. O Senhor escolheu pescadores. Sem expressão, desconhecidos até então. Pessoas simples. Aí de repente alguém pode dizer assim: então nós temos finalmente um padrão
estabelecido por Jesus. Só que não. Porque Jesus escolheu, sim, pessoas simples, mas também escolheu pessoas cultas. Olhe para Mateus, o publicano. Mateus era alguém inteligente pelo cargo que ocupara. Olha também o apóstolo Paulo, poliglota, que foi chamado por Jesus depois. E isso nos ensina uma coisa muito importante, que para o Senhor Jesus Cristo, todos são igualmente importantes e todos, independente da posição social, independente do nível de conhecimento, todos são chamados. Todos são chamados. Por quê? Porque há espaço para todos. No chamamento de Jesus, há espaço, há lugar para todos. Pela manhã nós tínhamos aqui um casal que estava nos visitando, e quando eu conversei com eles, eles disseram assim: essa igreja é acolhedora? Que bem, nós nos sentimos aqui acolhidos. Vão voltar novamente? E a jovem senhora levantou a sua mão, querendo um encontro com Jesus. A irmã Marlene conversou com ela e ela confirmou a decisão de manhã. E o marido também. Mas porque viram o amor de Jesus nessa igreja, o acolhimento, porque aqui há lugar para todos. O Senhor Jesus Cristo chama. O Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite te chamando. Hoje é o encontro do seu chamado. O Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, através de sua palavra, diz que o Senhor escolheu as coisas fracas para confundir as fortes e as coisas loucas para confundir as sábias. Isso significa que, como é que o grande Deus Todo-Poderoso abre espaço para todos. Não é seletivo, como o mundo é. Porque hoje é uma coisa impressionante. Para você ter determinado cargo, você tem que ter muita coisa. Mas para ser um servo do Senhor, basta você tão somente ouvir o chamado do Senhor e aceitar. E é uma bênção. Mas também não significa que nós, como servos do Senhor, não temos que nos preparar, não temos que estudar, não temos que dar o nosso melhor. Mas o principal critério estabelecido por Cristo é um coração temente a Ele, um coração que o ama, um coração que, de fato, deseja de todo o seu ser agradá-lo. Irmãos, hoje em dia as coisas estão tão estranhas, né? Eu estava vendo um culto e o líder desse culto foi chamar o pregador para assumir o púlpito. Foi uma coisa assim impressionante. Impressionante. Nós temos aqui o doutor em divindade. Eu fiquei curioso para saber o que é um doutor em divindade. Será que ele ensinou a Deus a ser Deus? O que seria um doutor em divindade? Mas temos aqui um doutor em divindade, um mestre em teologia. Nós temos aqui este homem que recebeu as chaves da cidade tal e foi falando uma lista enorme. E aquele homem assumiu o púlpito, pensei, ele vai dizer que não precisava de tudo isso. E ele assume e ele diz assim: obrigado, obrigado. Obrigado pelas palavras. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Porque o único a quem devemos dar a glória, o único que é dono de todo o poder, o único que pode reunir pessoas de todas as classes sociais,
de todas as raças, de toda nação, de toda língua, em torno dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais ninguém. Por que que este servo está aqui? Porque um dia Jesus chamou e este servo aceitou. Mas continua sendo servo. Não sou doutor em divindade, até porque é impossível alguém ser doutor em divindade, mestre não sei o que, não. O que nós precisamos ser, irmãos, diante do chamado do Senhor, é sermos servos. Por isso, que para aceitar o chamado do Senhor, precisa estar pronto para, em primeiro lugar, servir. E aqui, o chamado de Jesus começa para segui-lo. Lá em Marcos 1,17, Jesus aponta para esses pescadores, para Pedro e fala: siga-me. E Pedro segue. E no que implica exatamente nessa proposta de Jesus? Renúncia. Porque eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles abriram mão do controle de suas vidas e entregaram este controle a Jesus. E aqui a minha palavra é para você que ainda não tem certeza de sua salvação. Ouça o chamado de Jesus. Ele está convidando você para que você possa segui-lo. E se você fizer isso, eu lhe digo, porque um dia eu fiz, outros muitos aqui fizeram, você se tornará a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque a proposta de Jesus é essa. Você entrega uma vida bagunçada, você entrega uma vida sem esperança, você entrega uma vida cheia de pecados, e o Senhor devolve para você uma vida que é chamada de eterna, cheia de paz, cheia de alegria, e com uma passagem garantida para a eternidade. Então ouça o chamado de Jesus, venha até Ele, e você vai ver a sua vida sendo transformada completamente. Pastor, como assim? Me tornarei rico? Não, mas você não, rico de questões materiais você não se tornará, muito dificilmente, mas rico da graça do Senhor, sim. Rico da paz do Senhor, sim. Rico do amor de Deus, sim. Por isso que seguir a Jesus envolve renúncia, envolve entrega, envolve um coração que abre mão do controle de sua vida para entregá-la a Jesus. Por isso que não condiz um cristão ser uma pessoa briguenta, porque não abriu mão de tudo, não abriu mão de sua própria personalidade. Por isso que não condiz um cristão ser imoral. Não condiz um cristão ser fofoqueiro. Não condiz um cristão ser mentiroso, ser um enrolão no trabalho. Não condiz. Por quê? Porque se abriu mão de tudo para viver o fato de ser de Jesus, precisa seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus é ser parecido com Jesus. E este é o chamado dele para nós. Agora, não é fácil. Porque quando você entrega o controle de sua vida a alguém, você precisa confiar. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. O seu caminho acontecerá debaixo da vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor for uma vida de lutas, que assim seja. Mas Deus tem um chamado para você. Ouça o chamado do Senhor. Seguir a Jesus significa perdoar como Jesus perdoou. Significa amar como Jesus amou. Significa olhar como Jesus olhou.
significa servir como Jesus serviu. Eu fico imaginando Jesus lá em João capítulo 13, lavando os pés dos discípulos, e de repente, ao chegar nos pés de Judas, aquele que o trairia, o Senhor lavou os pés de Judas, o Senhor serviu àquele que o trairia. Isso significa que nós, como cristãos, fomos chamados para servir àqueles também que rejeitam o nome de Jesus. Nós fomos chamados, irmãos, para servir aqueles que blasfemam de nós. Nós fomos chamados para servir a pessoas que podem nos esfaquear pelas costas. Nós fomos chamados. A questão aqui é: aceitaremos o chamado do Senhor? Você que está aqui ainda não tem certeza de sua salvação, você vai aceitar o chamado do Senhor e ter a sua vida mudada completamente? Porque seguir a Jesus implica em uma entrega completa. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Agora, quem não tem Jesus não entende isso. Quem não tem Jesus, segue o princípio do mundo. Qual é o princípio do mundo? Bateu, levou. Bateu, levou. Qual que é o princípio de Jesus? Qual que é o chamado de Jesus? Bateu, a outra face. Esse é o chamado de Jesus. E quem não está pronto para seguir esse chamado, não vai aceitar. Mas quem for aceitar, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa e através do Espírito Santo vai dar a condição necessária para que possa suportar as dificuldades, para que possa ser fortalecido no meio da luta, para que possa vencer. E Jesus diz: segue-me. Jesus diz: segue-me. A oração, Senhor, me faça parecido contigo, é uma oração tão forte e do ponto de vista humano, tão perigosa. Sabe por quê? Porque quando você pede para ser parecido com Jesus, o Senhor pode elaborar circunstâncias, situações para que você seja parecido com Cristo. E quais são elas? Jesus foi traído, sim ou não? Jesus foi rejeitado, sim ou não? Jesus foi negado, sim ou não? Pelos seus amigos. Você quer ser parecido com Jesus? Mas Jesus tinha o poder de Deus sobre ele, sim ou não? O Senhor Jesus tinha a graça do Senhor sobre ele? Sim. Então aquele que segue a Jesus tem tudo isso, mas não tem sem entrega, sem luta. Não tem. Quem segue a Jesus deve servir, não deve usar as coisas de Deus como um encosto, como apenas um ato religioso, mas deve viver a vida na verdade e de verdade. E o Senhor chama aqueles que querem servir. Pedro estava trabalhando, e olha que coisa interessante. O Senhor Jesus usa a pescaria como uma forma de ensinar a Pedro o que ele iria fazer. Pensem comigo, Pedro trabalhou a noite inteira e não pegou nada. O Senhor Jesus chega para ele e diz assim: vai até o mar alto e joga as redes. E ele joga as redes. Então, pela palavra de Jesus, Pedro foi ao mar e jogou as redes.
E o que aconteceu? O milagre. Muitos peixes, muitos. As redes se rompiam. Os amigos foram chamados para ajudar. E não foi exatamente isso que o Senhor fez na vida de Pedro? Por isso que a proposta foi: vou fazer de você pescador de homens. Por quê? Vai lá e pregue. O que Pedro fez? Foi lá e pregou. E o que aconteceu? Quem são os peixes nessa história? As vidas, as milhares de vidas que se converteram através da mensagem de Pedro, através da rede. E essa é a primeira parte do encontro com Pedro. Teremos outra ainda até o final do mês. E o Senhor Jesus vai usar a mesma ilustração. Pedro, joga a rede no mar. Pedro, pregue. Pregue. Pedro, pesque homens. O Senhor chama os que trabalham. O Senhor não chama quem não está disposto a entregar a sua vida. O Senhor não quer pessoas que dizem: eu sou de Cristo, e não fazem nada. Os ensinamentos de Jesus são claros e objetivos. O Senhor Jesus não trabalha com dedução ou com: olha, Deus quer dizer isso. Não, o Senhor diz claramente: siga-me. Esteja disposto a servir. Pedro crê na palavra do Senhor, e por isso foi o homem que foi, intenso, apaixonado por Cristo, aquele que disse que não tinha para quem ir, porque só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Então vamos seguir a Jesus, irmãos, na prática. Vamos seguir a Jesus de verdade. Vamos atender o chamado do Senhor para as nossas vidas. E você que está aqui ainda não teve o encontro do Senhor, Ele está te chamando para que você deixe o controle de sua vida e entregue a Ele. Ele está te chamando. Você vai aceitar? Uma outra coisa fundamental para aqueles que desejam aceitar o chamado é que precisa estar pronto para se humilhar. Pedro, depois que viu o milagre, foi para os pés de Jesus de joelhos, dizendo: ausenta-te de mim, que sou homem pecador. O próprio Cristo foi reconhecido por Pedro no momento em que o milagre aconteceu. A verdade é que Cristo não tem relação com gente orgulhosa, com gente soberba. Não tem relação com essas pessoas, mas dá mais graça àqueles que se humilham diante dele. E Pedro, ao se humilhar, encontra do Senhor a graça, encontra do Senhor o poder, encontra do Senhor um sentido para viver, porque seríamos os mais miseráveis de todos os homens se nós não tivéssemos uma direção, um caminho, um sentido para se viver. Mas nós temos um sentido, mas nós temos um objetivo, e este é louvar e engrandecer o nome do Senhor, e este é servir ao Senhor, e este é evangelizar. E que lindo foi ver o vídeo do catavento. Não sei se os irmãos repararam, mas a grande maioria disse: nós estamos aqui para levar a palavra da salvação e que vidas se rendam a Jesus. Louvado seja Deus por este pensamento, louvado seja Deus por essa visão, louvado seja Deus pelas gotas de suor que caíram aqui neste espaço, dos irmãos que vieram, que serviram, que trabalharam neste objetivo, visando única e exclusivamente a glória de Deus. E a verdade é que as pessoas que oraram confessando Jesus como Senhor e Salvador serão
eternamente gratas às pessoas que estavam aqui trabalhando para a evangelização. E lá no céu, imaginem este encontro. Olha, no dia 11 de outubro de 2025, você falou do Evangelho de Jesus para mim, e por isso eu estou aqui desfrutando da vida eterna. E em tudo isso, o nome do Senhor Jesus Cristo é proclamado, o nome do Senhor Jesus Cristo é conhecido, o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado. Porque temos um sentido, temos algo. Nós temos algo, irmãos, poderosíssimo, pelo qual nós devemos viver. Porque se vivêssemos pelas glórias dessa terra, todas elas ficarão aqui. O homem mais rico do mundo, vai morrer, vai para o caixão do mesmo jeito. É por isso que o chamado do Senhor nos mostra quem Ele é e quem nós somos. O chamado do Senhor nos faz participantes de algo grandioso. O chamado do Senhor é um convite para participarmos de coisas eternas. O chamado do Senhor nos faz participantes de coisas espirituais. Porque falar com Deus, ouvir Deus, ter um relacionamento com o Senhor, ser usado pelo Senhor, você está fazendo coisas que refletem na eternidade. Na eternidade. Porque isso deve ser o mais importante. Algumas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não estão. E não vieram. Por quê? Por quê? Por que será que está tão difícil priorizar as coisas do Senhor? Porque as pessoas se esqueceram do chamado. Porque as pessoas se esqueceram de que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E aquele que prioriza as coisas do Senhor tem de Deus o melhor. Tem de Deus o melhor. E tem muito crente que corre para cá, corre para lá, corre, vai chegar lá no final da vida, igual Salomão, vai olhar para trás e vai dizer: eu vivi tudo o que os meus olhos quiseram e tudo não passou de vaidade. Tudo não passou de poeira de nada. Tudo não passou de coisas vãs. De coisas que hoje não fazem sentido nenhum. Por isso, irmãos, que nós devemos ouvir o chamado do Senhor, aceitar o chamado do Senhor e viver uma vida fiel diante do Senhor, servindo ao Senhor e nos humilhando diante do Senhor. Porque eu vou dizer uma verdade aqui. Você que um dia confessou Jesus como Senhor, você é de Jesus. E sendo de Jesus, deve seguir os passos de Jesus. Agora, se você está aqui e não tomou uma decisão, tome hoje, siga Jesus, aceite o chamado de Jesus e a sua vida será completamente transformada. Porque quem é servo e humilde recebe do Senhor o propósito. Como Pedro recebeu, você vai ser pescador de homens. Ele seguiu o seu propósito revelado para o Senhor. Jesus está chamando seguidores nessa noite. Jesus está chamando aqueles que serão fortalecidos por Ele. Jesus está chamando. Quem vai vir? Quem vai aceitar o chamado do Senhor para ser um servo melhor? Quem vai aceitar o chamado do Senhor para priorizar as coisas do Senhor? Quem vai aceitar o chamado do Senhor nessa noite? Eu convido você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar.